Olá, meu pequeno aprendiz! Que bom ver você por aqui novamente! Neste vídeo, como prometido, vamos ver os comandos básicos do Scratch. Então, neste vídeo aqui, vamos aprender onde está cada coisa na página de criar projeto. Então, quando a gente vai programar, a gente aparece numa tela e a gente vai começar a entender o que significa cada coisa, o que são blocos, o que são atores, o que são palcos. A gente vai entender tudo isso neste vídeo aqui. Então, vamos lá! Agora que vocês já estão familiarizados com a plataforma do Scratch e já sabem muito bem onde está cada coisa, vamos aprender melhor sobre a página de criar um projeto. Então, para ir para essa página, a gente pode clicar aqui em criar, ou se não, a gente pode ir em minhas criações e clicar aqui em novo projeto. Então, vamos clicar aqui em novo projeto. Mas se você clicar em criar aqui, dá no mesmo, você vai para a mesma tela. Então aqui vai estar carregando o projeto e pronto. Aqui estamos na página do nosso projeto. Provavelmente você não deve estar entendendo nada, porque à primeira vista parece complexo, mas depois que você entende é a coisa mais fácil do mundo. Então calma lá, aguenta seu estresse que a gente vai aprender direitinho como é que tudo funciona. Vamos começar por esta parte aqui de cima, de azul, que está em azul. Vamos ver tudo o que significa essas coisas. Então, aqui tem o logo do Scratch. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para a página principal do Scratch, mas a gente não quer isso, então a gente não vai clicar. Neste ícone de esfera aqui, a gente pode selecionar o idioma do nosso Scratch, o idioma que a gente quer que apareçam as coisas escritas. Então, se o seu idioma estiver em inglês ou, por acaso, em outra coisa, você pode mudar bem aqui. Aqui em arquivo, a gente pode criar um novo projeto, salvar o nosso projeto agora, salvar como cópia, então a gente meio que duplica o nosso projeto. E, bom, isso que a gente precisa saber, o outro não é importante por enquanto. Depois aqui em editar, a gente também não precisa saber muita coisa. Aqui em tutoriais é uma ferramenta muito legal que o Scratch tem. O Scratch ele te ensina a fazer várias coisas aqui nos tutoriais para quem é novo no Scratch, para quem nunca teve contato, mas vocês podem ver depois, é bem interessante. Ele te ensina os primeiros passos, como criar um nome, criar uma história, fazer um jogo de perseguição, várias coisas interessantes. Aqui, onde está escrito Untitled, é para a gente nomear o nosso projeto. Então, vamos aqui dar o nome de primeiro projeto, yay! Depois é só clicar aqui, que pronto, já está salvo. E aqui, veja a página do projeto, a gente vê a página do projeto de como vai ser quando a gente postar o nosso projeto. E aqui onde você pode escrever as instruções, os créditos, que a gente já viu anteriormente no nosso tutorial passado. Então, para a gente voltar na tela de edição do projeto, a gente clica aqui em ver interior. Prontinho, voltamos. Agora eu estou aqui embaixo, porque eu quero mostrar uma coisa que está aqui, que aqui é o botão para a gente voltar para as nossas criações. Então, a gente clica aqui e a gente volta para a tela das criações. E aqui a gente pode também voltar para a tela do nosso perfil. Então, a gente pode clicar em perfil, minhas criações, configurações da conta, ou sair. Então, isso é bom para a gente que quer sair, daí a gente vai lá e clica em sair, ao invés de voltar lá com o cursor. Essa parte aqui que vocês estão vendo é como se fosse o preview do nosso projeto. Então aqui que a gente vê as coisas que a gente programa nesse lugar aqui vão acontecer aqui. Então isso é o nosso visor de como o nosso projeto vai ficando. Agora, aqui embaixo estão as informações sobre os atores. Então, o que são atores? Atores é nada mais, nada menos que os nossos personagens do nosso joguinho ou programação, do nosso projeto, enfim. Então aqui está o ator, aqui a gente define o nome, então eu vou chamar o nosso ator. Este daqui é o ator 1, que é este gatinho, então se eu pego ele, eu posso mexer ele pelo preview, estão vendo? Olha só que incrível. Então eu vou nomear ele de gatinho. Prontinho, agora ele se chama de gatinho. Aqui vocês podem ver que tem um X e tem um Y, e quando a gente mexe, talvez vocês perceberam que esses valores, eles vão alternando, eles vão mudando esses valores.
O x e o y são as coordenadas. Para você que é jovem e ainda não viu coordenadas, basicamente existem eixos. Então tem o eixo x e tem o eixo y. Então o eixo x, ele define a posição do objeto na horizontal. Então mais para cá, mais para a direita, o x aumenta. E mais para a esquerda, o nosso x diminui. Olha só, ficou negativo, menos 178. E a mesma coisa para o y. O y define a nossa posição verticalmente. Então, quanto mais para cima, o nosso y fica bem grande, fica positivo, aumenta. E quanto mais para baixo, o nosso y fica negativo, ele diminui, ele abaixa. Então, esses são os princípios básicos, se você nunca viu sobre plano cartesiano, mas é bem simples assim. Aqui temos o tamanho, então se a gente quer que nosso gato fique grandão, a gente pode escrever 200, por exemplo, e ele fica gigantesco. Se a gente quer que ele fique pequenininho, a gente escreve, por exemplo, 50, aí ele fica bem pequenininho. Então aqui a gente pode definir essas coisas sobre o nosso personagem. Vou botar aqui como era inicialmente. E a direção é de como que a gente quer que ele aponte. Então se a gente quer rotacionar ele, assim, olha só, a gente pode rotacionar o ângulo dele, mas talvez eu não queira rotacionar nosso gatinho, eu quero que ele vire para a esquerda, porque aqui você pode ver que ele fica de ponta cabeça, não é isso que eu quero. Então eu clico aqui e agora quando eu faço assim, ele inverte, tá vendo? Isso é muito legal. E depois aqui, se eu não quero que ele rotacione, se eu quero que ele fique na posição original. Então vamos clicar aqui, vamos na posição original, melhor, aí, pronto. E depois, se eu quero mostrar ele ou não, então se eu quero que ele fique visível ou não, eu clico nesse olhinho aqui. Então, sumiu e apareceu. Mas eu também posso adicionar mais personagens para o meu projeto. Eu posso clicar em selecionar um ator e aqui eu posso selecionar alguns personagens da própria galeria do Scratch. Então o Scratch ele oferece vários personagens para se você não tem tanta habilidade em desenho ou se você tá com preguiça de desenhar um personagem. E também você pode pintar um ator, mas já vamos ver melhor sobre isso. Aqui neste cantinho está o palco. O palco é como se fosse o cenário da nossa historinha, do nosso projeto. Então, tá vendo que nosso cenário está em branco? Por isso que está branco aqui. Mas se eu seleciono um cenário aqui, por exemplo, eu quero que seja esse cenário de quarto. Apareceu o quarto aqui. Então, o palco seria como se fosse o cenário, o fundo do nosso projeto. Agora que vimos bastante por aqui, chegou a hora de talvez tirar a dúvida que vocês tinham. O que são esses bloquinhos que estão aqui? Já vamos ver o que eles são. Agora vamos ver esta parte aqui na nossa tela de criação de projeto. Você pode ver que aqui tem várias abas. Tem código, tem fantasias e tem sons. Aqui em código estão os nossos blocos. Os nossos blocos seriam o passo a passo do que o nosso ator deve fazer. Então, se eu quero que ele mova 10 passos, eu vou ter que usar esse bloco. Se eu quero que ele gire tantos graus, eu vou colocar esse bloco. Então, aqui tem várias bolinhas coloridas. Tem o movimento, aparência, som, eventos, controle. Tudo isso daqui é uma forma de organizar esses blocos para a gente conseguir achar eles melhor. Então, eles estão organizados por categorias. Parece meio complexo, mas depois com a prática vai ficando mais simples, confia em mim. Vamos ver quais são essas categorias. A nossa primeira categoria é movimento. Nessa categoria existem comandos de movimento, de coisas que ele deve fazer, de onde ele deve ir, das posições dele. Então, por exemplo, temos de mover tantos passos, de rotacionar, de ir para tal coordenada, de adicionar tantos a X, de apontar para tal direção. Tudo que a gente quiser fazer para mexer no nosso personagem, a gente provavelmente vai usar esta aba de movimentos. Se a gente descer, a gente vai cair para aparência aqui, mas a gente pode também clicar em aparência e ele vai direto. Então, olha só, ele vai direto se a gente clica. Na aba aparência, você vai perceber que existem muitas coisas que falam sobre fantasias. E se você viu, as fantasias estão aqui. Então, vou explicar rapidinho sobre o que são as fantasias. Vamos clicar aqui em fantasias. Aqui você pode ver que é como se fosse um Paint do Scratch. Para quem não sabe, Paint é aquele aplicativo de desenho que tem geralmente nos computadores.
Então aqui a gente pode desenhar os nossos personagens. Temos a fantasia 1 e temos a fantasia 2. Então vamos clicar na fantasia 2 para ver o que acontece. Olha, você pode ver que ele está em outra posição. Então as fantasias geralmente são pra gente fazer algum tipo de animação. Então com essas duas fantasias a gente poderia fazer que o nosso gatinho está correndo. Olha só, se a gente alterna entre essas duas, você pode ver que parece que nosso gatinho estivesse correndo. Então, aqui a gente pode desenhar as nossas próprias fantasias. Então, aqui tem várias ferramentas legais. Eu realmente acho que as ferramentas de desenho do Scratch são incríveis, tem muitas coisas legais. Então, aqui na aparência temos ferramentas de mudar para tal fantasia, de mudar o cenário, de mudar o tamanho. Então, a aparência do personagem. Prosseguindo para o som. O som trata isso de som. Então, já que a gente está falando de som, vamos ir para a aba de sons. Então, aqui em sons. Então, aqui o Scratch tem este áudio de miau. Se você clicar, você provavelmente vai escutar um gatinho miando, porque é este gatinho aqui. Então, o som serve pra gente adicionar mais vida no nosso projeto. Se a gente quer que quando, por exemplo, um personagem ande, escute um barulhinho de ele andando, caminhando, você pode fazer isso através dos sons. Voltando para os códigos, temos os eventos. Você pode perceber que os eventos, eles têm um formato diferente. Eles têm essa coisinha aqui, está vendo? Os eventos são os nossos blocos de início. É através deles que a gente vai começar a programar. Eles são como se fosse o nosso botão de start do nosso código. Então, se vocês lembram do vídeo anterior, aqui tem a nossa bandeirinha e tem o nosso botão de pausa. Então, a bandeirinha, como vocês já aprenderam, é o botão de start do nosso projeto. Então, aqui tem um evento de quando a bandeirinha for clicada, vai acontecer alguma coisa. Então, esses são os eventos. Então, são os nossos inícios dos nossos códigos. A próxima categoria é o controle. No controle, existem códigos de a gente repetir coisas. Então, por exemplo, repita tantas vezes algo. Então, sempre faça isso. Um código muito importante, muito usado na programação é: se algo acontecer, então faça isso. Se não, faça tal coisa. Na nossa próxima categoria, nos sensores, os sensores servem bastante para quando a gente clica em alguma tecla do nosso teclado. Então, se tecla espaço for pressionada, se seta para a direita for pressionada, ou se, por exemplo, algum objeto toca em outro objeto. Vamos para a próxima categoria. A próxima categoria são os operadores. Você tem que entender que os operadores geralmente são coisas matemáticas, tem a ver com a matemática. Com os operadores, a gente vai fazer contas, então, por exemplo, algo mais algo, algo menos algo, algo vezes algo. Depois temos as nossas variáveis. As variáveis, por enquanto, não vão ser muito importantes para a gente. É um pouco difícil explicar o que são as variáveis, mas você pode entender que geralmente a gente usa os blocos de variáveis quando a gente está fazendo algum joguinho e a gente quer que exista algum tipo de pontuação. Então, por exemplo, quero dar 20 pontos ao jogador, então quero tirar tantos pontos do jogador. Então, entendam a variável como que a gente usa para isso, mas dá para usar para diferentes coisas, mas por enquanto, isso daqui é um pouquinho mais avançado para vocês que estão começando a aprender. Agora vocês devem estar pensando: tá bom, eu entendi as funcionalidades dos blocos, mas agora como é que eu coloco eles em prática? O que eu faço para eles entrarem em ação? O que significa cada coisa? Os blocos aqui, nestas categorias, eles não fazem nada, eles só estão aqui por estar. Pra gente colocar eles em ação, a gente precisa arrastar eles para esta tela branca aqui, que é onde toda a magia vai acontecer. Então, por exemplo, eu vou deixar meu gatinho aqui no tapete do quarto e eu quero que ele mova 10 passos. Então, para isso acontecer, eu tenho que pegar o nosso bloco, clicar com o botão esquerdo do mouse, selecionar ele, pegar e puxar aqui para este espaço. Pronto, ele está aqui. Então, vamos ver se ele vai mexer os 10 passos. Vamos clicar na bandeirinha, que é o Start, como vocês tinham aprendido. Então, vamos clicar na bandeirinha. Viram que não aconteceu nada? É, porque o bloco ele está aqui. Como assim que não funcionou?
Veja só, o bloco ele está aqui, mova 10 passos. Mas falta algumas informações, tipo, quando mova 10 passos? Para que direção mova 10 passos? Em que momento mova 10 passos? Tudo isso falta, só está aqui, mova 10 passos. O programa não sabe quando, como, onde, quem. A gente precisa colocar mais coisas, a gente precisa conectar blocos para tudo fazer sentido. Como eu disse, os códigos são passo a passo. Então, o nosso personagem tem que seguir um passo a passo. O mova 10 passos não tem sentido para o nosso personagem. Ele não sabe quando fazer isso. Então, a gente tem que pegar um bloco de início. Se é que vocês lembram, o bloco de início são os eventos. Então, se a gente clica aqui, então vamos pegar este bloco aqui. Quando a bandeirinha verde for clicado, eu quero que ele mova 10 passos. Então, eu vou pegar esse bloco e vou arrastar aqui. Tá vendo que aparece uma sombra? Quando aparece a sombra, a gente pode soltar e esses blocos vão encaixar. Agora, vamos clicar na bandeirinha verde. Vocês viram que ele andou? Olha só, o nosso gatinho andando os 10 passos. Isso funcionou porque o nosso programa agora já sabe de quando ele tem que mover esses 10 passos. Ele já sabe que quando a bandeirinha verde for clicada, ele vai mover os 10 passos. Então, a gente já está começando a programar. Uma dica muito boa é que a gente pode ver o nosso código funcionando quando a gente clica nele aqui. Então, quando a gente clica, tá vendo que ele brilhou um pouco? Ele tem um brilho saindo, é porque ele está acontecendo. Espero muito que vocês tenham entendido sobre os comandos básicos do Scratch, onde está cada coisa na tela de criar projeto. Na próxima aula, a gente vai fazer um programa básico. Então, a gente vai criar um mini joguinho, digamos assim, para treinarmos melhor de como funciona arrastar os blocos, de criar programas, de fazer animações, essas coisas. Então, aguardo vocês no próximo vídeo!